Oi, pessoal! Aqui é a Cris. Eu estou aqui mais uma vez com o meu sócio, braço direito, esquerdo, cabeça, pescoço, Romualdo. E aí, Rom? Oi, pessoal, tudo bom? Bom estar aqui com vocês de novo. Eu tô puxando o Rom aqui para fazer as gravações comigo e a gente produzir conteúdo junto, porque a gente está começando hoje, literalmente hoje, a gente está dando o start na nossa série Quebrando Barreiras. E o objetivo dessa série a gente quer simplesmente, literalmente, com o poder extremo da palavra, quebrar barreiras. A gente sempre tem barreiras, a gente acorda para quebrar barreiras no nosso dia a dia, né, Rom? A gente vive quebrando barreiras e a gente tomou essa decisão de fazer isso aqui juntos, porque fica mais divertido. Eu falo sempre com o Ron, a gente quer sempre estar produzindo conteúdo para você. Só que ao mesmo tempo, como que a gente pode fazer isso de forma mais divertida? Porque quando você encontra um pouco de mais paixão, um pouco de diversão nesse processo, você tende a fazer com mais consistência. Então esse também é um dos propósitos aqui da nossa nova série Quebrando Barreiras, e a gente vai estar compartilhando muitas das nossas experiências de campo de batalha mesmo, do dia a dia do nosso negócio digital, da construção, da estrutura, da construção da base de um negócio digital, e a gente vai estar aqui pontualmente, semanalmente com vocês, aqui trazendo essa experiência prática e compartilhando também, né? E à medida que a gente vai produzindo, a gente vai tendo as sacadas de vocês também, de ideias para a gente poder estar falando aqui, né? Literalmente vindo de uma experiência, de um campo de batalha muito real, que é o que a gente vive hoje. A gente acorda e dorme eu falo com o Ron, a gente acorda e dorme para cuidar da nossa família, para cuidar do nosso negócio, né? Então a gente tem muito isso na nossa veia e a gente está dando o nosso start aqui. Eu só queria comentar um pouco dessa questão das barreiras, né? Que a gente vê as pessoas que geram resultados, as pessoas que já têm algum sucesso, que já fizeram alguma coisa, e aí a gente olha quando eles já estão prontos, né? Mas é óbvio que a caminhada deles não existe, a caminhada de todo mundo, ela aparece algumas barreiras, e a diferença é que algumas pessoas param, aparece uma barreira, elas param, e outras pessoas quebram isso e vão em frente, acham uma solução. E o que a gente está querendo trazer aqui é justamente isso. Soluções, a maneira como você se mantém firme e passa por essas barreiras para chegar onde você quer, né? Então esse que é o interesse do nosso nome aqui, que eu acho que representa muito a nossa realidade, né, Cris? Muito. E o Ron sempre fala, não existe assim, parei de ter problemas. Não existe. A vida sempre você vai ter problemas, eles só mudam. Às vezes você tá numa fase que o problema, sei lá, é dinheiro, você tem que estar aquela coisa, aí resolve, daí a pouco vem outro. Sempre vai ter. Então a gente tem que estar aflorando isso daí de uma forma bem real, trazendo uma realidade aqui bem intrínseca aqui para vocês. E esse é o nosso objetivo aqui da nossa série Quebrando Barreiras. E hoje a gente vai começar falando um tema que a gente gosta muito de conversar, e o Ron, a gente debate muito isso e usa muito disso, da nossa experiência que a gente passa no nosso dia a dia, para tocar o nosso negócio, que eu não vou falar nem de tomadas de decisões, mas são tomadas de decisões, né, no mundo dos negócios, relacionada a custo de oportunidade. A gente tem uma visão muito intensa sobre isso quando a gente vai tomar as nossas decisões, né? Custo de oportunidade é um tema que eu gosto bastante, né? Por quê? Quando a gente tem noção de custo de oportunidade, isso ajuda a gente fazer essas escolhas, tomar as decisões. Às vezes parece simples, simplesmente a gente falar assim, olha, não vou porque estou confortável onde eu estou agora, e de repente isso a gente não vê quando a gente deixa passar uma oportunidade, quando a gente deixa alguma coisa que está a nosso alcance, a gente não faz aquela escolha, não decide por aquilo, a gente perde alguma coisa. Então a gente ter essa noção ajuda a gente a tomar decisões mais ousadas na nossa vida. Quando a gente faz uma escolha, a gente obrigatoriamente abriu mão de outra coisa. Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Então a gente abre mão de uma coisa e a gente ter noção disso, principalmente a gente ficar bem com isso, com as escolhas que a gente faz. É muito comum quando a gente chega, e isso vai de encontro com as barreiras que a gente vai encontrar. A gente faz determinadas escolhas e a gente projeta, obviamente, sempre que a gente faz uma escolha, a gente projeta assim, ó, vai acontecer isso, a gente projeta mais ou menos o que vai acontecer e os resultados que a gente espera daquilo. E a verdade é que os resultados, eles raramente são exatamente o que a gente esperou. Às vezes eles são melhores, às vezes são piores. Quando eles são piores, a tendência, isso a gente fala na nossa vida aqui, quando eu estou conversando com a Bia, tudo, a tendência é que a gente revise lá atrás, a gente fala assim, se eu tivesse feito aquela outra escolha, aí, só que o que a gente está fazendo? A gente está projetando pela outra escolha que tudo daria certo. Exatamente. Porque
tanto uma escolha quanto a outra, vão surgir barreiras no meio do caminho. E uma coisa interessante também é que, assim, no nosso dia a dia a gente está sempre realizando pequenas escolhas. O fato de a gente escolher estar aqui fazendo foi uma escolha. A gente poderia estar fazendo N outras coisas, uma escolha. O fato de você estar aqui assistindo a gente é uma escolha. Você poderia estar fazendo N outras coisas. Você está aqui, você escolheu isso. Então tem sempre aquelas pequenas escolhas. Mas também tem escolhas que são muito marcantes, né? Tem pontos, assim, eu acho que no meio dessas pequenas do dia a dia, tem aquelas que são muito marcantes. E a gente tem algumas, eu tenho algumas na minha vida que foram muito marcantes. Eu acho que a primeira delas, que foi totalmente desafiadora, foi quando eu desisti de ser farmacêutica. Não vou desistir de ser nunca porque eu tenho a formação, mas isso pra mim foi um baque emocional muito grande. Foi uma loucura isso, você pensar 12, 13 anos atrás. E as pessoas... porque assim, cara, o que é mais certo até pouco tempo atrás? O que era mais certo no mundo? Era você fazer uma faculdade. Se você for pensar aí, eu acho que 30 anos atrás, você fazer uma faculdade era certeza de emprego. Hoje em dia já não é mais. Esse que é o negócio. Eu lembro que quando eu estava muito no auge dessa dificuldade na minha vida, foi quando eu me formei. Em 2007 eu me formei, na metade do ano. E eu tava ali fazendo meus negócios, minhas coisas no Orkut, ganhando meu dinheirinho ali e tal, e meus pais lutando pra eu voltar, pelo amor de Deus, aquela coisa toda. Foi um período muito turbulento, eu emagreci. Eu lembro que eu cheguei a 51 quilos, assim, eu era osso. Se eu olhar, tá doente. E aí, os meus pais, o que eles fizeram? Eles arrumaram, como eu tava formando em Itaperuna, né, no Rio, eles arrumaram um emprego pra mim numa farmácia em Nova Venécia. Então, assim, eu nem falei nada, eles simplesmente arrumaram um emprego, mandaram, falaram, ó, tá formando, tá. E eu fui pra Nova Venécia e fiquei lá naquela farmácia 4 meses. E aquilo, assim, pra mim sair de casa, do meu computador, e olha que eu não tinha um centavo no bolso, tá? Eu ganhava, tava ali vendendo almoço, comprar janta. Sair do meu computador pra ir pra aquela farmácia, parecia que eu tava indo pra um precipício. Essa era a sensação que eu tinha. E eu lembro que a farmácia era perto lá de casa, e eu falei com o dono, falei o seguinte, eu tô aqui, tudo bem, mas eu não vou ficar aqui o dia inteiro não, que eu morro. Eu falei desse jeito pra ele. Eu morro. Então eu tô ali em casa, ia lá, fazia tudo, às vezes ia deixar tudo direitinho. Se precisar, você me liga que eu venho. Assim. Eu sei que você já me falou, era trabalhar lá um mês inteiro, 8 horas por dia, para ganhar R$ 800. Agora, vamos puxando porque a gente está falando aqui, qual que seria o custo de oportunidade para você no decorrer do... Fora o tanto de a possibilidade de ganhos que você teve ao deixar esse caminho para trás e escolher outro caminho. Então, lá, o quanto era engessado, o quanto que ia demorar, sabe? Nada errado com quem trabalha em farmácia. Mas você abriu mão disso para fazer a escolha de seguir no online. Então, eu não estou nem dizendo isso, mas para a sua vida. Porque você falou, é um precipício. Como é que ia ser você passar, vamos dizer assim, 15 anos indo para a farmácia? Tem condições, emocionalmente. Então, o que é o custo disso? O que é o custo disso para a sua vida? Sem falar do financeiro. Né? Você pensa assim, é um desastre isso. É um desastre na vida da pessoa. O que você chega depois de 15 anos indo para um lugar que você não quer ir? O que isso vai gerar, né, psicologicamente? O quanto você aproveitou a vida, né? O quanto foi significativa a vida, né? E aí eu lembro que aí teve uma outra coisa bem... que foi, eu tinha um namorado na época, ele tava morando no Rio, e eu, pra fugir daquela situação que eu tava ali, eu quis ir morar com ele no Rio. E eu lembro que eu pedi demissão da farmácia, meus pais super preocupados, aquele instinto de proteção gigantesco, né? E aquela coisa, eu lembro que eu sentei pra mamãe e falei uma vez, falei, olha... E eles chegaram pra mim e falaram assim, ó, nós somos contra você ir. Você tá indo porque você é maior de idade, tem suas coisas, você está indo, mas eu e seu pai, nós somos contra. E eu lembro do dia eu sentado na cama falando assim, mãe, eu não estou feliz aqui, eu não estou realizada, eu preciso viver essa experiência, eu preciso lutar por aquilo que eu sonho, eu preciso, mesmo que eu não tenho nada hoje, eu sei que eu não tenho nada, absolutamente nada, estou indo com a mão na frente e outra atrás, mas eu preciso, e nem se eu quisesse, eu não consigo parar. Cara, a sensação que eu tinha era assim, eu não tinha nada na vida, nada pra me guiar, pra me ajudar, pra falar, olha, tá indo, beleza, faz isso, faz aquilo, não tinha nada, né, era eu e Deus, fui. Mas ao mesmo tempo, a sensação que eu tinha naquele momento é que assim, nada vai me parar de fazer isso. E eu fui pro Rio, e aí cheguei lá, merda total. Deu tudo errado. Entrei em depressão, foi 2 anos de caos.
E aí, o que aconteceu 2 anos depois? Volta eu pra Nova Venécia de novo. Uma mão na frente e outra atrás, né? Quantas vezes você voltou para Nova? Nova Venécia é assim, a água bate na bunda, eu volto pra casa dos meus pais. Aí eu me recomponho, eu volto, Não, tá aí eu certo. vou pro mundo, eu vou pra Vitória, eu vou pro mundo, eu Isso, viajo, eu faço... isso para mim é a independência. A independência, a gente tem independência, a gente ser, porque independência é arriscar, é tomar, é assumir risco. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Isso que eu acredito, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam que, ah, não, tem que empurrar tudo assim, sabe? É óbvio que os pais têm que incentivar eventualmente e tal, mas eles darem assim, cara, olha, Cris, eu tô aqui, a gente tá aqui, a gente é o seu backup. Vai lá, Uhum. se você quebrar a cara, você pode voltar. Entendeu? Por que que a Cris vai e Isso me volta? dá, mas isso me dá muita coragem de ir também. Toda vez na minha vida, eu Exatamente. acho que isso vai acontecer até eu ficar velhinha, que a água bate na bunda, eu volto pra casa. Ou dos meus pais, ou peço ajuda dos meus irmãos, sai pedindo ajuda. Alguém me salva aqui que eu tô na merda. Fiz Briga, não é merda. aquilo que eles queriam, e briga Isso. e não sei o quê, mas eles recebem de volta. Por quê? É, Isso é que te dá a coragem, isso que te dá a confiança para ir lá. Falar assim, eu posso ir, porque não vai ser o negócio que vai me derrubar. Então, eu vou ter uma condição. Eu acho que é isso que eu, assim, nós como pais agora, né, isso que é o que eu procuro fazer, assim, eu vou dar segurança, porque primeiro você dá segurança, depois a pessoa tendo segurança que ela vai para frente, né? Que ela vai se aventurar, vamos dizer assim, fazer as coisas que ela deseja, né? mas Então, assim, uma característica desse tudo errado que deu foi que mesmo assim eu não desisti do meu projeto do digital. Deu tudo que podia dar errado, deu. Passei a pão e água na merda. Você tem noção, assim. E era uma solidão muito grande, porque hoje você consegue apoio. Se você não consegue apoio presencial, você consegue apoio no digital. Alguém está aqui falando, compartilhando. Naquela época não tinha. Era tudo muito comercial a coisa ainda. Não tinha muito aflorado essa coisa de agregar valor, de compartilhar. Hoje eu tô na merda, eu entro, assisto uma live do Jerônimo, eu saio de lá querendo dominar o mundo. Mas não é? Cara, é assim, você assiste o Érico ali, você entra ali, você sai dali, outra pessoa sai de um outro estágio emocional, num outro estado de mindset. Hoje é mais acessível. Mas naquela época não tinha, mas mesmo assim, eu acho que é assim, ó, você entender que essas decisões, esses pontos, né, fortes de decisões na sua vida vão acontecer, você vai ter que tomar essas decisões. é, E em alguns momentos elas vão dar tudo errado, e em alguns momentos a consistência vai trazer processo certeiro, porque e não deixa eu te existe falar deu uma coisa. certo, está dando certo, né? E deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu não vou dizer que a minha vida foi necessariamente só rosas, entendeu? Só que eu vejo, assim, quando eu vejo a trajetória da Cris, porque eu nunca fui uma pessoa de tomar muitos riscos a minha vida toda. Eu era tudo controladinho, Mais conservador. eu segui Mais todo, conservador, é. exatamente, eu segui todo coisa, assim, sabe? Eu passava, estudava lá, tudo, ia bem na escola, aí depois fui lá, fiz faculdade, passei, aí fui lá estudando, não sei o que e tal, fui para o mercado de trabalho, e sempre as coisas foram indo, não teve grandes... Eu fui demitido, né? Foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei lá há 2, 3 anos, fui demitido, e aí depois fui trabalhar em outros lugares, voltei e tal, então teve essas coisas, assim, né? Eu brinco que o Ron é o meu equilíbrio. Às vezes eu chego, Ron, deixa eu pensar. Vamos analisar. Eu falo, ih, vai analisar. Lascou. Ih, deu merda, vai analisar. Vamos achar o ângulo bom para a gente olhar a situação. Quando ele fala assim, peraí, deixa eu pensar, fala, lascou. Mas o que eu estava voltando, só voltando um pouquinho, assim, que eu estava falando, assim, então a Cris, esse negócio que ela falou, eu não tinha nada, não tinha... E eu já era uma pessoa muito mais controlada. Quando eu pedi demissão, eu trabalhei em outras empresas, tudo, mas eu trabalhei no Citibank durante 7 anos, né? E aí já tinha uma época que eu não queria mais trabalhar, tudo, eu queria mudar queria fazer outras coisas. Inclusive, em todas as empresas que eu trabalhei, sempre tinha conversa de almoço, assim, as pessoas, eu quero ter um negócio, porque não sei o quê, eu queria ter um negócio próprio, para ter mais liberdade, para não sei o quê, ser o meu próprio chefe, todas aquelas coisas. Então, isso é a conversa normal de ambiente de trabalho, de empresa, de quem é funcionário, tudo. Isso é essa conversa normal. Eu sempre vi por isso aí, e sempre tive a coisa, só que eu tinha, obviamente, eu tinha receio e tal. Ele olhava assim, o que era? Franquia. Mas eu vou ter que gastar 200 mil para juntar dinheiro numa franquia, isso está errado e tal. Então, todas aquelas coisas. Só que quando eu fui fazer eu fui pedir demissão efetivamente,
Então, eu tinha um lastro financeiro, ao contrário da crise, eu tinha um lastro financeiro, eu tinha dinheiro guardado, mas não foi por isso que foi mais fácil. Então, o que eu quero dizer, sabe? O que eu quero dizer? Que não adia as coisas que você tem que fazer, as coisas que você quer fazer. Não, primeiro eu tenho que fazer. É óbvio, todo mundo tem que se preparar, tá? Todo mundo tem que se preparar. Mas não adia isso, assim, não. Quando eu estiver nessa situação, tal, quando minha casa estiver paga, quando não sei o quê, tal, tal, tal. Aí você lá, você vai tomar a decisão de ir atrás das coisas que você gosta lá com 50 anos de idade. E aí o tempo O passou. ambiente ideal hoje para você fazer as coisas é você quem cria. E, não, É. e existe ambiente ideal, mas não existe ambiente perfeito. Não existe ambiente perfeito. E o ambiente Vai ter. perfeito é ambiente que você está plenamente tranquilo. Não existe transição que seja 100% tranquilo. Vai dar dor de barriga. Quando eu pedi demissão, mas foi uma dor de barriga e todo mundo lá, não, mas leva em paralelo. Como é que você vai fazer uma decisão dessa? Porque o que eu tinha um laço financeiro, mas não era um negócio assim, ah, beleza, durante 5 anos eu estou tranquilo, pago todas as minhas Mas contas. você começou paralelo, né? Não, seu primeiro Comecei, lançamento já fez. eu fiquei praticamente 2 anos estudando, fazendo coisa sem ganhar nada, 2 anos sem vender nada, estudando, gastando, investindo dinheiro. Eu comprei um curso lá, era na época US$ 2.000, o dólar estava 3 mil, R$ 6.000, passei o cartão lá, tum, comprei 1 ano fazendo aquele negócio, estudando, não sei o quê, fazendo. É óbvio que eu estava fazendo um monte de coisa. Era um ano que eu trabalhava lá no banco, eu estava fazendo faculdade, eu estava estudando essas coisas aí, marketing digital, estava a ponto de me mudar para um apartamento lá, então estava em obra, tinha umas coisas assim, sabe? Então era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e eu acabei não me dedicando totalmente a isso. E isso estava pesando. É uma coisa que eu gosto de falar, que foi essa experiência que eu tive. O que dá certo é o que você der foco nas coisas. Quando eu tomei aquela decisão de sair, e o pessoal chegou, leva em paralelo, não sei o que e tal. Cara, enquanto eu fizer isso, eu falei, eu já levei em paralelo, mas agora eu tenho que dar o passo à frente. E se eu mantivesse meu emprego ali, o que eu ia ter o compromisso de estar ali, ia ter que, e aquilo era um negócio que puxava um monte de gente. Teve amigos meus que começaram o negócio, tinha um negócio, só que depois o negócio miava. Comecei o negócio, depois ele miava. Por quê? Porque na hora de escolher, eles escolhiam o emprego e não o negócio. Naquele momento, eu sabendo disso, eu fiz a escolha do negócio e não do emprego. Foi assim. Agora, a escolha que, se a gente for citar, né, em relação às escolhas erradas, né, que a gente já fez, e escolhas certas também, eu acredito que uma das escolhas mais certas que eu fiz na minha vida, disparado, foi investir no Fórmula de lançamento. Eu hoje consigo definir a minha vida entre antes e depois do Fórmula, para mim. E não significa que deu tudo certo, tem as coisas, mas deu muito mais certo do que errado. E aí esse certo continua dando até hoje. Não começamos o Fórmula juntos, né, Ron? Uhum. Foi de É, um eu vou outro dizer que negócio. o Fórmula foi responsável por me transformar essa mentalidade. Alguém que era avesso a correr, porque eu estava lá, porque a gente tem aquela visão, eu estou no emprego, então beleza, vai cair dinheiro no final do mês, vai cair dinheiro no final do mês. Eu estava no Citibank. Na época era o maior banco do mundo. Aí chega em 2008, pau, toma cacetada lá. Cacetada atrás de cacetada, né? Tomou uma cacetada lá nos Estados Unidos, aí o bicho pegou lá, sabe? Começou a demitir. Então deu um monte de problemas. Parece que não, mas quando a gente está no emprego, as coisas dependem. Então, o negócio só vai chegar no final do mês se a gente trabalhar. Então as coisas estão nos nossos ombros. E eu percebi isso muito bem. Eu não sei se vocês sabem, mas o Romualdo ele estudou com o Érico, que lançou a Fórmula no Brasil, na faculdade. E o Érico viu Fórmula primeiro, né? Aí trouxe aquela coisa toda e te chamou. Como é que foi essa história? Ele te chamou e chamou alguns outros amigos também que não foram, né? O Érico, ele já tem esse negócio de. E eu acho que aquele negócio que ele sempre fala, que ele acredita, tudo, que eu acredito também. O quanto de gente que a gente conheceu nesse meio aí fez parte dessa transformação, mas ele fala assim: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E obviamente que ele tinha descoberto um negócio legal, ele começou a investir, eu vi desde o começo o negócio dele de leilões e tal, e ele se dando mal, tudo, a gente conversava de vez em quando. E quando ele descobriu que dava certo, a primeira coisa que ele foi começar a chamar as pessoas. E é óbvio que você começa pelos amigos. Então ele chegou lá e falava, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, tá. E muitas pessoas chegavam lá e o que acontecia? Eu acho que é justamente esse efeito. Não, mas eu tenho esse emprego, eu tenho que fazer isso aqui e tal, e a pessoa focava nisso. E eu fui
totalmente ali. Eu digo que o Fórmula me transformou pelos resultados que ele possibilita, mas ele me transformou nisso, de eu ter coragem, de eu conseguir viver no dia a dia. As coisas que eu tenho que fazer dependem de mim, a minha família depende totalmente de mim aqui, do nosso negócio ir para frente, mas eu consigo viver tranquilo com isso. Eu achava que eu ia morrer, ia acordar em desespero todos os dias. E acontece, a gente acorda em desespero alguns dias, mas Normal, seres humanos, né? Não tem jeito. exatamente, mas eu consigo conviver, eu consigo viver, então me transformou em diversas formas, sabe? O Romualdo de hoje não é o Romualdo de 7 anos atrás. Eu não acredito que as pessoas estão prontas o tempo todo. Elas têm que evoluir. E uma coisa assim, intensificando muito, né, o tema de hoje, essa questão de tomada de decisões, eu acho que uma coisa que me ajuda muito a tomar minhas decisões é, principalmente, olhar para aquilo que eu vou abrir mão para eu poder tomar aquela decisão. Então, a partir do momento que você assiste 5 horas de Netflix por semana, não, para fazer esse negócio eu vou ter que abrir mão de 5 horas de Netflix por semana, por 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, é muito olhar isso. Ah, eu vou no cinema com a minha filha, não sei o quê. Não, olha, filho, vou ter que abrir mão disso por um período. Mas isso de forma consciente, não que a vida vai acontecendo e você vai ficando sem tempo para fazer nada. Mas eu acho que quando a gente olha para isso, a gente toma as nossas decisões com um pouco mais de certeza naquilo. E quando a gente toma essas decisões com esse empoderamento, né, que dá quando a gente meio que se liberta um pouco emocionalmente, quando a gente olha para aquilo que a gente vai abrir mão, para a gente tomar aquela decisão. Porque cada escolha é uma renúncia. Né? Então, quando eu entrei para o Fórmula, por exemplo, quando a gente foi fazer a nossa sociedade, por exemplo, eu e o Romualdo, eu tive que abrir mão da minha agência. E a minha agência que eu fiz na época, ela não era um negócio que estava indo mal, muito pelo contrário. Era um negócio que estava indo super bem. Mas eu decidi, o Sandro San, é um dos nossos amigos do Plat, até hoje ele chora, ele briga comigo até hoje. Porque ele acha que eu tinha que ter vendido a agência e não fechado a agência. Entendeu? Tá, mas eu não te conhecia naquela época, não, filho. Vem me ensinar, olha aqui, vou te mostrar como é que você vende uma agência e ganha milhares de reais. E eu mostrei o modelo de negócio, depois, e ele me puxava, me senta aqui, como é que era a execução dessa agência. E eu fui mostrando, falei, isso é totalmente vendível, dá pra você vender assim. Eu falei, não, Sandro, mas você só apareceu na minha vida hoje, já foi. Então, assim, eu tive que fazer aquela escolha. Escolhi abrir mão de um negócio que estava dando super certo ali no momento, mas eu enxerguei uma possibilidade maior. Quando você enxerga uma possibilidade maior, isso te ajuda, te empodera para você tomar essas grandes decisões. Essas grandes decisões regem muito. E a gente nunca vai ter que parar de tomar essas grandes decisões, né? Então, a partir do momento, eu falo assim, a partir do momento que você decidiu que você vai fazer o Fórmula, aí vem mais grandes decisões, né? Qual que é o produto que você vai lançar, né? Qual que é o nicho que você vai trabalhar? Você vai trabalhar sozinho, você vai lançar um expert? São grandes decisões. Isso não é uma decisãozinha do dia a dia. Ah, peraí que eu vou decidir aqui se eu vou trabalhar com expert. Ah, Ron, vem cá, dá um pulinho aqui. Vamos aqui decidir o que a gente vai lançar aí hoje. Não, isso é uma grande decisão, uma decisão que implica muitas outras renúncias. Eu costumo dizer para o Ron que a gente vive num mundo de abundância. A gente enxerga oportunidades em muitas coisas. Isso é o mundo de abundância. O mundo de escassez, você olha e fala assim, socorro, tô perdido na vida, o que eu vou fazer? Tô andando em círculos, né? Tô andando em círculos. Vamos falando, cara, a gente tá andando em círculos. O mundo de abundância, não. A gente tem as oportunidades e a gente enxerga isso também com a visão de execução. Então, não só enxergar, nossa, eu poderia fazer um lançamento, mas a gente enxerga isso sabendo executar aquilo. Conforme a gente enxerga e a gente sabe como executar. Se a gente decidimos que vamos lançar um expert, a gente tomou uma grande decisão, a gente sabe como é que executa, que a gente vai atrás do passo a passo para executar e para masterizar aquilo, né? O que eu acho que assim, é importante, né? Então, não adianta não é só suor, né? Não, eu vou dar tudo, não sei o que, tal. Se você der tudo que você se dedicar tudo na coisa errada, vai dar errado. Vai dar errado. Então, o que a gente tem que saber é o caminho certo e aí se dedicar 100% ali. Isso tem muita... isso eu gosto de comparar, assim, eu e o Eric, a gente começou fazendo CrossFit juntos, né? Então,
Pra você ver, o Eric, sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele sempre fala isso, né? Ele procura alguém para ir junto para fazer, né? E ele começou lá, comecei a fazer o CrossFit aqui. E A eu gente acho ia fazer as reuniões, era 70% falando do CrossFit, 30% reunião. E eu ficava lá no meio, boiando, né? Boiando. e o Aí tinha hora que eu falava, legal, vocês não querem falar um pouco do assunto da reunião, não? é muito legal essas coisas assim, porque é o seguinte, o CrossFit ele tem os desafios lá, né? Por exemplo, tem a barra lá, você pega na barra, tal, tem que subir. E aí chega lá no exercício do dia, você tem que fazer 10 barras. Aí fala assim, cara, eu pego a barra lá e vou na força, eu faço 2, 3 barras assim e depois estou morrendo. Como é que eu vou fazer 10? E isso, 3 séries de 10, sabe? E aí entra a técnica. Porque por mais que se eu for fazer sem a técnica, por mais que eu aplique toda a minha força do mundo, eu estou fazendo a força uma coisa que não funciona, que gera pouco resultado. É diferente quando você pega a técnica, é impressionante, quando você pega a técnica, que é um impulso que o corpo joga, então você não faz toda a força, você faz menos força e tem mais resultado. Então, quando você tem a técnica certa, aí sim vale a pena você colocar toda a determinação, toda a força, toda a energia ali, porque aquilo vai gerar um grande resultado, vai gerar um bom retorno. Então, nunca é sobre você não se dedicar, nunca é fácil, não é esse negócio, entendeu? É sempre desafiador, sempre tem as barreiras que vão aparecer no meio do caminho. O negócio é você saber se você está colocando toda a sua energia na coisa certa. E quando você está assim, olha, esse caminho aqui, eu sei que se eu colocar toda a energia, o negócio vai. Então, beleza, então vou fazer. Então, é muito mais O fácil. negócio digital também, ele é muito feito de ciclos, né? Então, É, assim, a gente é muito ciclo, né? nem só o digital, tá, Cris? Eu acho que tudo Tudo, exatamente. A gente fala muito do digital porque a gente vive muito no digital. é, São muitos ciclos, sabe? Você vai vivendo aqueles ciclos ali. A gente já viveu vários ciclos intensos no digital, né, Ron? O lançamento do nosso primeiro produto, Top Afiliado, que vendeu mais de 5 milhões, foi um ciclo aquilo. E a gente vai, às vezes tem ciclos que são maiores, o Érico com a forma de lançamento. É um ciclo gigante e o ciclo só tende aumentando. Mas a gente ter essa visão também deixa a gente muito, eu falo assim, muito preparada emocionalmente para a gente poder enfrentar, às vezes, um ciclo, né, que recomeça, né? Então, às vezes, você está num momento da sua vida que é um outro ciclo que está começando, você enxerga isso, né? E às vezes você precisa tomar as decisões para você começar um novo ciclo da sua vida. Então, assim, uma das vantagens que eu vejo da gente tomar decisões focadas no digital é essa possibilidade que lhe dá da gente construir esse ciclo, sabendo que, para mim, quando eu tô e olha que quando eu tomei a decisão, você nunca toma decisão assim sem com 100% das suas dúvidas respondidas, sanadas. Então, assim, eu quando eu decidi fazer o fórum, falei assim, cara, eu não gosto de aparecer. Essa era uma das minhas maiores, assim. Eu não gosto de aparecer, não gosto de aparecer, não gosto, não quero gravar vídeo, não quero mexer com isso, não quero fazer o quê? Quero ficar aqui na minha agência, que aqui eu fico só nos meus números, longe assim, não existo. Então, e aí você vai vivendo esse ciclo. Eu passei por esse ciclo. Então, essas tomadas de decisões, essas macro decisões, né, que regem muito o andamento as macros decisões geram as micro, né? Ah, decidi fazer, e agora? O que eu vou fazer? Ah, agora eu tenho que decidir o quê? Próxima decisão, eu tenho que decidir isso, eu tenho que decidir isso. O Ron, às vezes, a gente termina de fazer uma atividade e ele fala, e agora? Nós vamos fazer o quê? Ele fala, ele tem essa mania, ele fala, e agora? Nós vamos fazer o quê? Eu falo, peraí, deixa eu pegar o nosso checklist interminável, a nossa lista de afazeres interminável, deixa eu pegar aqui um tema aqui pra gente decidir. com Quer calma, é acabar? mais importante. É, Mas isso, aí voltando um pouco até lá no curso de oportunidade, né? A gente falou da crise e tal, e o meu curso de oportunidade era esse, porque eu trabalhava lá no banco, ganhava bem, mas não é uma coisa que eu queria, sabe? Eu sempre ficava assim, será que eu deveria ter estudado outra coisa? Ficava naquela coisa na cabeça, sabe? Então tinha coisas ali que eu não queria. Eu ia para o trabalho, às vezes, assim, acorda aquele negócio, né? Não quero ir e tal, essas coisas assim. Não era o que eu queria. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir lá. Teve uma época que a gente estava lá. Eu morava em São Paulo, morava ali, a gente trabalhava ali na Água Branca. E o meu apartamento era perto da Água Branca, era 15 minutos andando. 15 minutos, um pouquinho mais, 8 minutos. Eu podia ir para o trabalho andando. E aí chegaram lá com um projeto para mudar para o outro lado da cidade.
E isso ia adicionar, primeiro que eu não ia poder mais, ia conseguir de ônibus, nem ir a pé, eu ia ter que pegar o carro, porque para eu ir de ônibus para lá ia ser um Deus acuda. Então eu ia ter que pegar o carro. E eu ia ter que pegar 2 horas de carro. 2 horas de carro para ir, 2 horas para voltar. Ou seja, um trajeto que eu fazia Senhora. de volta, que eu gastava aí a pé 36 minutos, eu ia pegar de carro 4 horas. Então, eles iam me tomar 3 horas e 40 por dia. Mas isso é muito comum no mundo dessas pessoas que trabalham em grandes empresas, né? Às vezes muda o negócio. Muda Mas a muito. pessoa tem que mudar até de cidade. Tem amigas minhas aqui que tem que ir embora para outro estado. É. E A aí empresa não manda. eu não tinha controle, assim, teoricamente eu não tinha controle. Chegaram lá no projeto, a gente, não, mas vai ficar ruim. 90% das pessoas da equipe falaram, não, não, porque, não, 90 e tantos por cento, a maioria. Teve um ou dois gatos pingados lá que seria melhor para eles. Mas a gente falou, não, não quero, não sei o que, tal. O pessoal, não, vamos fazer um projeto, sei lá, reduzir custos e tal. Até que chegou um dia que, sabe, deu aquela respirada assim, peguei coragem, tudo, chamei minha chefe lá na sala, assim, e aí falei para ela, olha, para lá eu não vou. Sabe, foi uma coragem, assim, obviamente, e tinha pessoas, tinha colegas meus, melhor aqui, melhor, né, melhor isso do que esse demitido, e estavam assim, sabe? Então você acaba, na maioria das vezes, aceitando aquelas coisas. Eu acho que esse era o meu custo de oportunidade. Se eu não tivesse feita a escolha, falou assim, agora eu vou investir no meu negócio, eu vou pegar o Fórmula, essas coisas que eu estava aprendendo, eu estudei o Fórmula durante um tempo, e eu vou pegar isso aí e vou seguir em frente. Eu tinha feito um lançamento quando eu pedi demissão. Um lançamento não foi 6 em 7, entendeu? Não foi 6 em 7. Eu faturei R$ 60.000 no primeiro lançamento e foi só. E depois fiquei vários meses aí entregando produto, não sei o que e tal. E, sabe, R$ 60.000 não resolve a vida. Mas eu tomei essa decisão, fiz a escolha, porque o meu custo de oportunidade eu falei assim, é agora ou nunca, porque o meu custo de oportunidade era continuar lá, com outras pessoas definindo para onde eu iria, sabe, mudando, eu tô lá me planejando, não, beleza, tá razoavelmente aqui, consegui uma vida legal, é perto, ganho bem e tal, e de repente eu podia estar de um dia para o outro, podia me demitir, podia me mudar lá para o Senesp, e aí acabar com a minha vida do mesmo jeito, entendeu? Então, E é importante a gente ter essa percepção que também todo modelo de negócio vão ter as suas dores. Tem dia que a gente senta aqui para fazer coisas que a gente não está muito afim de fazer. Ponto, né? O digital ele tem vários setores, né? Então a parte de configuração técnica, por exemplo, é uma coisa que o Ron senta ali, você vai estar ali fazendo, tá ali. Se eu pegar para fazer, eu levo 3 dias para fazer um negócio que ele faz em 1 hora, mas é mesma coisa, se ele sentar para entrar na ferramenta de tráfego para poder executar aquilo ali, ele vai levar 3 dias, uma coisa que eu levo 1 hora. Então tem é, essas questões, né? exatamente. Hoje aconteceu, né? Eu não faço porque eu tenho quem faça. Mas também, se preciso for, sempre faz. O Ron não faz, não executa a ferramenta porque ele tem que, se preciso for, ele sempre faz. Mas também são os pontos que para cada um vai ter o ponto de dor dentro daquela escolha, né? Então, por isso que eu falo assim, a pessoa tem que fazer o que ela ama. Não é simplesmente pelo capricho de fazer o que ama. Fazer o que ama é maravilhoso, todo mundo quer. Mas é para Fazer o aguentar que ela algo ama, ali. mas não fazer só o que ela ama, porque é muito É, difícil. A gente tinha essa visão lá atrás, né? Isso desde a escola. Porque tinha que estudar um monte de matéria, não sei o quê, tinha que ser uma formação geral, assim, né? No ensino primário, lá, básico e tal. E aí, não, mas quando eu chegar na faculdade, aí sim, eu vou estudar só o que eu gosto. é, Mero engano. Aí, não, agora é. eu vou trabalhar só porque eu gosto. Aí faz um monte de coisa. Agora eu vou empreender, eu vou ter o meu negócio, vou fazer só o que eu gosto. Não é assim. É Então, aquela frase, pra gente fazer o que ama, a gente tem que fazer um monte de coisa que a gente odeia. Sim, exatamente. mas dentro do geral do negócio é outra vida. Não, então, A gente o já negócio trabalhou em mesmo outros são os negócios. resultados. Eu acho que tem a jornada, como eu falei, tem a jornada, tudo que eu me desenvolvi durante esses anos, as pessoas que a gente conheceu, né, a gente se conheceu o empreendimento pessoalmente, é, ter contato com o Érico, ter contato com, sei lá, com o André Lima, são pessoas assim, que você vai conhecendo outras coisas na sua vida, você vai evoluindo. Porque a gente é ser humano, não tem separação assim, ó, só isso, só aquilo. A gente precisa de uma tribo, né? O ser humano é uma coisa complexa e tem vários aspectos. Dessa jornada foi excelente. Cada coisa que a gente aprende, cada dia que passa, esse contato com outras pessoas.
a gente ter essa segurança de passar por momentos difíceis e, não, sabe, às vezes bater aquele desespero, mas aí você sacudir a poeira e falar assim, não, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, né, eu sei o que eu tenho, como é que a gente resolve isso aí, vamos resolver. Então, eu acho que é a jornada dos resultados. Os resultados hoje, se eu tivesse que sair para trabalhar lá na minha empresa todos os dias, eu não ia estar aqui. Minha filha vem aqui na porta e bate, um ano e meio, bater, papai, não sei o que e tal. E aí, às vezes, eu falo assim... Adora bater nessa porta, por sinal. E aí, aí às vezes, você fala assim, oh, meu Deus, eu estou em desespero, que eu tenho que fazer, eu tenho coisa para fazer. Filha, pelo amor de Deus. Mas é uma interrupção boa, porque você tem você vê o que elas estão fazendo. Então, teve tudo isso, e tudo isso é um negócio que seria um custo muito alto que eu teria que pagar se eu tivesse que trabalhar lá no meu emprego. Passar 8 horas lá, passar 8 horas longe delas, às vezes dá um pepino aqui em casa, eu estou aqui para ajudar, é 10 minutos que eu saio. Isso é um tempo importante para eu parar, aí refresca a cabeça. Eu fui lá, pensei em outra coisa, e esse é o meu custo de oportunidade. Tem toda a recompensa financeira, mas o meu custo de oportunidade é esse, eu não estaria aqui. Teve uma época, né, você lembra, Cris, que eu aluguei falei, não, com criança pequena em casa, aluguei um escritório. Aí era ir para o escritório, aí dava treta em casa, aí era no WhatsApp recebendo, não sei o quê, e tal. Era uma coisa de louco. E eu acabei voltando para casa. Eu tenho um espaço aqui, o escritório, para trabalhar em casa, fechadinho ali. E na maior parte do tempo, as minhas filhas respeitam isso. É muito, muito interessante esse ponto da gente poder construir o estilo de vida que a gente quer ter, né? Muitas pessoas não veem a possibilidade de construir o estilo de vida que quer ter, né? E a gente consegue isso, a gente consegue adaptar a vida ao nosso negócio. Eu olho muito por esse lado, assim, hoje eu consigo desenhar o estilo de vida que eu quero ter, e é um estilo de vida que é totalmente programado. Igual teve uma época da minha vida que eu precisei, não só, eu precisei emocionalmente voltar para minha cidade. Eu precisei passar esse tempo lá. Recentemente eu passei quase um ano, né, lá com os meus pais, eu fiquei viúva, aquele processo todo, aconteceu um monte de coisa, eu precisei sentir aquela necessidade. E que negócio me daria essa possibilidade de simplesmente, tô me organizando aqui, tô indo. Beleza, arruma um cantinho lá pra você poder trabalhar um pouquinho, tá ótimo. Beleza, cheguei lá, arrumei meu cantinho, dei umas fotinhas, pega que bonitinho. Botei esses quadrinhos lá no canto e tava lá. E ao mesmo tempo, aí voltei agora, melhor e tudo, mas com aquela sensação, eu quero passar um período, não sei aonde. Sabe, se você existir essa necessidade, você pode fazer isso, né? Você desenha o estilo de vida conforme aquela vida que você precisa e que você quer ter. Então, isso eu acho que é raro no mundo dos negócios. Falando no mundo dos negócios, é raro a pessoa que tem essa possibilidade. É que o que possibilitou isso para a gente, para começo de conversa, foi o Fórmula. Óbvio que teve todo o nosso trabalho, teve todas essas coisas. A gente aprendeu, teve que aprender outras coisas e tal. Mas o Fórmula foi vamos dizer assim, foi a virada. É interessante. A gente está falando isso agora porque é um negócio que traz para a gente o quanto que todo esse significado que tem para a gente. Resgata muito, né? Exatamente. É muito significado e é muito impactante o que isso trouxe para a nossa vida. Eu lembro do dia que eu tive acesso a primeira vez ao Fórmula, ao webinário do Érico, que era o lançamento de semente. Eu comprei, tomei uma cerveja para comemorar no final. Eu lembro até hoje, eu abrindo a cerveja do lado do computador, tem essa cena na minha cara. Feliz, nossa, mil assim. E eu falei, cara, agora eu vou dar um jeito. Eu tinha certeza que eu queria tomar a decisão, mas eu não tinha uma clareza absoluta do que eu ia, assim, sabe, vou fazer isso. Não, eu fiz e falei, vamos embora. E no caminho eu desci. Eu meio que fiz assim, eu quero estar agora com essas pessoas. O meu ponto é esse. Eu vou embora, no caminho eu vejo o que eu vou arrumar, mas agora eu quero estar com essas pessoas, porque para mim isso aqui é impacto no país, é impacto diretamente na minha vida, no país e foi. Então essas grandes decisões que a gente tem na vida, às vezes rege o resto da nossa vida. Então a gente... Quando a gente tem a oportunidade, a gente dá esse passo à frente e falar assim, é isso que eu quero, tal, e vamos embora. Né? Eu lembro de outras pessoas que o Érico chamou realmente, falou assim, vem e tal, e nem se... Olha,
a Cris e eu, a gente somos os maiores afiliados do Fórmula. Né? O tanto de gente que a gente trouxe para o Fórmula. E é um negócio assim, por exemplo, agora a gente está tá montando uma nova turma agora. A gente está aqui, isso é um negócio que vai do que isso transformou para a gente trazer isso para outras pessoas. Agora, o quanto de pessoas conhecidas que eu já tentei trazer, amigos meus, falando, vai lá, não sei o que e tal, é impressionante como não funciona. Eu não sei o que acontece, eu não sei, sabe? Parece que quanto mais próximo, menos a pessoa bom, né? Vai, talvez, sei lá, eu posso elocubrar aqui o que acontece, assim, mas amigos meus falam assim, vai lá, e nada, vai lá e nada, sabe? Eu não sei. É aquela coisa que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes, se ela ouvir de um estranho, ela vai dar mais atenção. Às vezes, tem muito isso, às vezes, nessas grandes decisões da vida, né? Então, ó, a gente vai, né, se a gente começa a falar das nossas decisões de vida, a gente não para. A gente vai terminando aqui o nosso primeiro episódio da nossa série Quebrando Barreiras. Hoje a gente esteve aqui para falar um pouco, quebrar um pouco essas barreiras das necessidades, as nossas decisões, compartilhar isso com você, o que a gente passou, né, e as dores e delícias desse processo, mas principalmente o desenho mental que a gente utiliza para a gente quebrar essas barreiras de tomada de decisões que não vão acabar nunca, né? A gente está sempre tomando pequenas decisões no nosso dia a dia e grandes decisões também. Então, isso sempre vai acontecer. A gente quis compartilhar isso, até porque, coincidentemente, a gente está em lançamento do Fórmula agora. A gente vai até deixar aqui, né, Ron, na descrição, o link para você literalmente participar do Fórmula, se tornar um aluno do Fórmula, assim como nós somos alunos do Fórmula 6, iniciando o 7º ano, né? Então, isso só tem trazido ciclos de impacto positivo para a nossa vida, né? Vivendo as dores e a delícia desse modelo de negócio. Então, a gente quis estar aqui com você compartilhando, falando um pouquinho disso, para você ver lá né, nas entrelinhas do processo como que funciona o nosso dia a dia, como que a gente consegue, como que funciona o nosso cérebro, né, para a gente poder ter a oportunidade de estar criando um vínculo cada vez mais forte aqui com você. Eu acho que compartilhar isso, é criar vínculos, e a gente tem esse total objetivo, porque se hoje a gente tem uma missão de vida, tanto eu quanto o Ron, é a gente ajudar outras pessoas a viver do digital. Esse é das maiores missões que a gente tem na nossa vida, profissionalmente falando, é a gente ajudar o máximo de pessoas a viverem do digital. A gente vive isso, sabe? Eu acho que é importante e passar isso aí, passar o que é realmente, precisa de dedicação, precisa trabalhar ali, precisa. Eu não acredito em ganhar dinheiro, em fazer as coisas sem produzir. Eu sempre falo que eu estava com, teve um dia que eu fui lá em Campinas buscar minha sogra. E veio o meu sobrinho junto também, e ela falou, e ele falando de carro, não sei o que, um dia você vai ter emprego para você vai poder comprar o seu carro, entendeu? Então, isso foi um negócio que deu um estralo, assim, sabe? Porque pensar que não é um emprego, isso é um negócio que eu acho que talvez a gente ensine errado para as crianças, né? E é uma informação, vamos dizer assim, não é que é errado, é impreciso. É impreciso, porque não é um emprego que traz a renda, sabe? Não é ter um negócio que traz a renda, é o que você produz. Você produz uma coisa de valor, então se você vai lá no seu emprego e trabalha, e o resultado do seu trabalho é um produto que traz benefícios para a empresa que você está trabalhando, você merece, você vai receber aquele salário, entendeu? Então, o salário não é um negócio assim, porque mesmo que seja, tem um contrato, tudo bem. Só que se a empresa não estiver produzindo, uma hora, ela vai ter que mandar as pessoas embora. É a mesma coisa com o negócio. A gente tem um negócio aqui, para mim, o que vale a gente receber, o que a gente recebe, a gente ganhar o que a gente ganha, é baseado no produto, no valor que a gente gera a partir do nosso trabalho. Entendeu? Então, para mim, você vai ganhar dinheiro, você vai poder comprar o seu carro o dia que você estiver fazendo alguma coisa de valor, porque aí isso vai te trazer retorno financeiro. Entendeu? Então, o retorno financeiro está totalmente atrelado a gerar valor. Isso aí, muito bom. Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Nos próximos episódios, a gente está programando muita coisa legal aqui, além de temas esses, né, de tomadas de decisões, uma coisa que envolve muito mindset,
decisões que às vezes mudam a vida da gente. A gente também vai trabalhar para trás, a gente vai trazer alguns conteúdos técnicos, a gente vai debater copy, a gente vai falar de tráfego, vai ter muita coisa do nosso dia a dia mesmo que a gente está vivenciando, que a gente quer, a gente está com sede de compartilhar, né, Ron? A gente está curtindo. Quando a gente gosta do troço, você se prepara que... Isso é um negócio que a gente conversa muito, né? A Cris está lá em Vitória, eu estou em Indaiatuba, a gente conversa muito, né? A gente fala assim, pô, às vezes saem umas conversas interessantes, né? De repente, muito legal. O quanto que isso não poderia beneficiar alguém se tivesse alguém aqui sentado e participando da conversa, né? E a gente quer fazer isso intencionalmente a partir de agora. Então tá dado o start na série Quebrando Barreiras. A gente vai destroçar essas barreiras aqui. A gente vai trabalhar muito nisso de forma consistente com vocês, porque simplesmente é o que é a nossa missão realmente de vida, é gerar esse impacto, ajudar você que está aí assistindo a gente a estar aqui quebrando as barreiras no dia a dia também e literalmente colocando um negócio sólido, né, no digital, um projeto sólido no digital para você viver aí com essa consistência, assim como a gente faz, tá bom? Então é isso, a gente deixa aqui um beijão para você e já a gente vem com mais um episódio da série Quebrando Barreiras. Na descrição do vídeo tem o link. Você quer fazer essa escolha consciente. Exatamente, vamos deixar agora. Exatamente, uma escolha consciente, uma grande escolha que foi pra gente, a oportunidade de ser para você agora. E a gente tem, coincidentemente, esse primeiro episódio está acontecendo agora. Não sei que horas que você está vendo. Às vezes você viu, vai clicar e já vai estar fechado, tá? Porque fecha, né? Sexta-feira fecha o Fórmula e o Érico só abre de novo depois em outras datas. Então pode ser que você esteja vendo esse episódio depois também, tenha fechado e tem que esperar um pouquinho, mas tudo bem. Mas exatamente agora, quando a gente está nessa semana aqui agora, tá com as inscrições abertas, é a possibilidade de você também se tornar um aluno do Fórmula, assim como nós, tá bom? Então é isso e a gente se vê já no próximo episódio.